que são as proteínas, né? Que são os componentes mais fundamentais para o nosso tecido humano. Então, eles são fundamentais para o quê? Para a parte estrutural, tanto que ele é considerado, né, um componente estrutural. Então, formação de ossos e músculos, para a síntese hormonal, a gente tem aí então a T3, a T4, que são derivados, são hormônios derivados de aminoácidos, e também a questão de transporte, como por exemplo a proteína albumina. Além de todas essas funções, a gente precisa lembrar também que as proteínas atuam no sistema imunológico, por exemplo, as imunoglobulinas. Uma vez que essa proteína ela é ingerida, ela precisa ser hidrolisada por proteases ou peptidases lá no nosso estômago, tá? Então, elas são hidrolisadas em aminoácidos, diotripeptídeos no lúmen intestinal. Vale lembrar, pessoal, que a ativação de proteases precisa de meio ácido, tá? Então, a gente precisa sempre lembrar que se o ambiente não tiver ácido, não há ativação de proteases e não há digestão de proteínas, tá? Então, aquelas pessoas que costumam tomar inibidores de bomba de próton, como por exemplo os óis da vida, precisam ter cuidado. Ou pessoas que têm problemas com hipocloridria, por exemplo, que têm uma baixa produção de ácido estomacal, precisam ter algum cuidado e analisar muito bem essa questão da ingestão de proteínas, se ela está ocorrendo de forma adequada, porque ela precisa das proteases ativadas para que ela seja degradada, tá? Então, muita atenção nesse aspecto. Mas eu falei que a proteína ela é degradada em aminoácidos, certo? E o que são os aminoácidos? Então, os aminoácidos são componentes ou unidades que formam as proteínas. Um aminoácido é composto por 3 bases nucleotídicas. Então, cada trinca de bases nucleotídicas vai formar, então, um aminoácido específico. E a gente precisa lembrar que a gente tem, ao todo, cerca de 20 diferentes aminoácidos. Logo, uma proteína, geralmente, contém vários aminoácidos que são ligados por uma ligação peptídica. Então, se a gente tem 20 diferentes aminoácidos, a combinação desses diferentes aminoácidos vai formar diferentes proteínas, certo? Esses aminoácidos a gente ainda precisa lembrar que eles são classificados em essenciais, não essenciais e condicionalmente essenciais. Então, os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente não consegue sintetizar. Eles devem ser fornecidos a partir da alimentação. Por exemplo, histidina, isoleucina, lisina, leucina, triptofano, treonina, metionina, fenilalanina e valina. Já os aminoácidos não essenciais são aqueles que são sintetizados pelo nosso organismo a partir de outros aminoácidos. A gente tem a alanina, ácido aspartico, asparagina, ácido glutâmico e serina. E o que seriam os condicionalmente essenciais? São aqueles que podem ser sintetizados a partir de outros aminoácidos, mas em condições específicas, como por exemplo em algumas patologias ou em bebês prematuros, recém-nascidos, essa síntese está limitada. Então a gente tem a arginina, cisteína, glutamina, glicina, prolina e tirosina. Então, pessoal, dando continuidade aí ao que a professora Raquel falou, quanto que a gente precisa, né, de proteína por dia, né? Quanto que a gente precisa consumir desse macronutriente, né? Quais são as necessidades dietéticas, quais são os valores recomendados de proteínas na nossa dieta? O consumo de proteínas na nossa alimentação, ele é considerado aí dentro do contexto, tá, da ingestão dos outros macronutrientes, tá, dos carboidratos e dos lipídios. Então, quando o nutricionista ele vai calcular o plano alimentar, ele vai calcular primeiro aí a nossa taxa metabólica de repouso, vai calcular quanto que a gente precisa consumir de energia ao longo do dia, e dentro desse cálculo ele vai dividir aí os macronutrientes. E quanto de proteína, então, que é colocado aí dentro desse plano alimentar? Entre 10% e 35%, tá? Isso vai depender de quem é o seu paciente, tá? Se você quer uma dieta um pouco mais hiperproteica ou uma dieta um pouco mais hipoproteica, então vai depender desse fato. Mas aí a questão é quanto entre 10% e 35% da nossa alimentação diária, né, e das calorias que a gente consome no dia, precisa vir das proteínas, certo? Além disso,
Quanto de caloria as proteínas fornecem para o nosso corpo? 4 quilocalorias por grama. Então, a cada 1 grama de proteína, fornece para o nosso corpo 4 quilocalorias de energia, certo? Qual é, então, a ingestão dietética recomendada, né, a famosa RDA, de proteína para um adulto, tá? Um adulto considerado saudável, com o mínimo de atividade física por dia? Esses indivíduos precisam consumir de 0,8 até 1, tá? Fica nessa faixa aí, 0,81 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia, né? Então, a gente faz esse cálculo aí, né? Se o indivíduo pesa 60 quilos, por exemplo, você vai multiplicar esse 60 por 0,8 ou por 1, tá? Fica nessa faixa aí, entre 0,8, 0,9, 1, tá? Isso, repetindo, para o indivíduo adulto saudável com o mínimo de atividade física possível. O que a gente chama de mínimo de atividade física? É aquela pessoa que não pratica exatamente nenhuma atividade física, mas ele caminha até o ponto do ônibus. Essa RDA, né, que a gente chama, que é essa recomendação aí dietética diária, né, recomendada, o que ela representa? Ela representa uma ingestão média, que é calculada aí, né, para atender as necessidades nutricionais da maioria da população, cerca de 97,5% da população de indivíduos saudáveis. Por isso que esse valor, ele tem uma faixa, né, de 0,8 a 1. Existem algumas situações especiais, tá, que precisa-se de mais quantidade de proteína, como no caso das crianças, né, dos lactentes, aquelas crianças que estão amamentando. Das crianças também, de maneira geral, elas precisam consumir um pouco mais de proteína do que os adultos. Por quê? Porque elas estão crescendo e esse crescimento é rápido, tá? Então, existem recomendações específicas para crianças, tá? Que a gente não vai falar aqui agora, mas a gente encontra aí na literatura. Por que essas crianças precisam de mais proteína do que nós adultos? Porque a taxa metabólica de repouso das crianças é quase o dobro da nossa, tá? Só para vocês terem uma ideia, uma criança de até mais ou menos 5 anos tem uma taxa metabólica de repouso de aproximadamente 55, o gasto, né, dessa taxa metabólica de repouso, ela gira em torno de 55 calorias por quilo de peso por dia, quanto a de nós adultos gira em torno de 25. Então, olha a diferença, né? A criança gasta quase que o dobro do que um adulto, por isso que ela precisa de mais proteínas, tá? Gestantes também precisam de uma quantidade de proteína um pouco diferente, tá? Mas a gente não vai entrar nesse ponto agora. Em relação aos idosos, será que eles precisam da mesma quantidade de proteínas do que nós, adultos? Os indivíduos aí com mais de 60 anos precisam consumir um pouquinho além da quantidade de proteína do que um adulto saudável. Por quê? Para poder evitar aquele processo que a gente chama de sarcopenia, né? Que é a perda de massa magra que acontece aí com o processo de envelhecimento. Então, para os indivíduos idosos, aí acima de 60 anos, a gente já precisa ofertar um pouco mais de proteína, tá? E quanto seria? De 1 até 1,2 gramas por quilo de peso por dia, tá? Então, já aumenta aí um pouquinho dessa quantidade de proteína. Quais são os fatores que a gente precisa levar em consideração quando a gente vai estimar e vai calcular as necessidades de proteína do nosso paciente? A gente precisa levar em consideração outros fatores dietéticos, né? Aí o conteúdo de aminoácidos, por exemplo, que a gente vai estar ofertando para esse indivíduo, a ingestão de energia, como a gente já falou, né, lá no início da aula, a presença ou a ausência de outras substâncias presentes ali nos alimentos que podem, de uma certa forma, atrapalhar ali o processo de absorção desses aminoácidos. Então, a gente precisa considerar isso, tá? As características fisiológicas, né, do indivíduo, a idade, né, se é um indivíduo jovem, se é um indivíduo mais idoso, se é uma criança, se é uma gestante. Se pratica atividade física, qual a intensidade, né, qual a duração.
O sexo, né? Se é homem, se é mulher, os antecedentes genéticos, a questão de hormônios, né? Enfim, tudo aquilo que a gente procura entender ali na amnese do paciente, a gente precisa considerar na hora de calcular a quantidade de proteína que ele precisa. Outro fator que a gente precisa considerar também é o estado patológico daquele indivíduo, né? Se ele é um indivíduo que está saudável naquele momento, ou se ele apresenta algum tipo de infecção, algum trauma, alguma neoplasia, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, enfim, que são condições que podem ter necessidades proteicas um pouco diferentes, tá? Então a gente precisa também estar considerando isso. E o que a gente vai, então, colocar na alimentação desse paciente para poder estar ofertando a quantidade de proteína adequada? Proteínas de alta qualidade. O que é isso? Uma mistura aí de proteína de origem animal, mas também de proteína vegetal, tá? Então, esse mix de proteínas alimentares, precisa ter pelo menos um valor biológico de 75%, tá? Isso é o mínimo que a gente quer. Por quê? Porque já foi calculado que esse 75% aí do valor biológico das proteínas é um valor que mostra a eficiência, né, pela qual essa proteína ela vai ser utilizada, vai conseguir ser utilizada, né? Os aminoácidos aí no caso vão conseguir ser utilizados para manter a síntese proteica funcionando de maneira adequada, certo?